Tens uma atividade empresarial ou estás a pensar em iniciar uma como trabalhador independente ou como empresário em nome individual e sentes-te perdido? Este vídeo foi feito a pensar em ti. Fica até ao final deste vídeo que eu vou compartilhar contigo as principais obrigações legais, desde contabilidade, desde a questão fiscal, comunicação de inventários, todas essas situações. Este conteúdo é bastante completo, no entanto, é apenas uma orientação e não dispensa a consulta de um técnico, ou seja, de um contabilista certificado. Eu sou o Helder do programa Empresário na Prática e este conteúdo não deixa de ser um mini curso que vai esclarecer e vai-te dar algumas orientações gerais. Este conteúdo, embora seja importante a questão legal, mais do que isso, para tu teres sucesso no teu negócio, tens de ir para além da questão legal, ou seja, conhecer questões relacionadas com a mentalidade, questões relacionadas com a produtividade, alta performance, vendas, marketing, todas essas em termos de estratégia, alinhamento de estratégias, metas, ou seja, essas são as questões que eu considero mais importantes para que tu possas ter resultado no teu negócio. Nós aqui no canal Empresário na Prática temos alguns vídeos que são disponibilizados gratuitamente. Desde já recomendo que subscrevas o nosso canal e nos vás acompanhando. Temos também uma mentoria empresarial que estamos a ajudar empresários a atingir os seus resultados. Portanto, sugiro que nos vás acompanhando. Espero que este vídeo seja o primeiro passo para que tu possas ter conhecimento sobre todos os aspectos legais e vou-te convidar para que venhas comigo aqui para a apresentação, dada a quantidade de informação. Portanto, vamos então iniciar aqui a explicação de como é que se pode iniciar uma atividade, quais são os aspectos mais importantes a ter em linha de conta. Ora bem, começamos logo com uma dúvida que é a questão da diferença entre empresário em nome individual e trabalhador independente. Ou seja, esta é uma das dúvidas que muitos empresários têm. Então, qual é que é a grande diferença? É que os trabalhadores independentes baseiam os seus rendimentos em rendimentos profissionais. E estamos a falar, por exemplo, da atividade do advogado, do contabilista, do formador, do mediador que trabalha em termos individuais. Por outro lado, o empresário em nome individual tem os seus rendimentos de atividades empresariais. E podemos estar aqui a falar, por exemplo, da senhora que tem uma frutaria e que tem um negócio, compra e vende fruta em termos individuais, ou seja, sujeito a IRS. Avançando e esclarecendo esta questão, os trabalhadores independentes são atividades em que exclusivamente prestam serviços e elas estão baseadas numa lista do artigo 151, numa lista anexa do artigo 151 do Código de IRS, e temos aqui algumas, aqui estão apenas o resumo das principais atividades, mas elas depois podem ser desencadeadas. Aqui são apenas alguns exemplos: arquitetos, artistas plásticos, estão aqui economistas, contabilistas, enfermeiros, juristas, ou seja, existe aqui uma série de atividades relacionadas com prestadores, por isso simplesmente de prestações de serviço. Depois também temos os empresários individual, que estes utilizam o CAE, o Código das Atividades Económicas. Também temos aqui alguns exemplos, eles estão organizados por seções. Temos a primeira, que é a atividade agrícola. Se estivéssemos, por exemplo, a falar da viticultura, essa seria um código CAE dentro da atividade agrícola. Este é só apenas um exemplo, não quero estar aqui a alongar a falar de CAEs, mas os empresarial aplica-se o CAE. Também chamado a atenção e que pode facilitar, quer a verificação aqui pelo site de internet do INE e também pelo SICAI. O SICAI permite-nos consultar, imaginem que para consultar uma atividade de alguém que tenha uma atividade, uma empresa, por exemplo, eu consigo consultar aquela empresa e consultar qual é que é os CAIs que ela tem, e até me pode ajudar a mim depois na hora pensar na abertura também, se eu tiver uma atividade semelhante equiparada. Portanto, consultar, aqui temos duas dicas, quer o INE, quer também o site do SICAI. Depois, também é possível nós termos atividades empresariais com CAI principal e até 19 CAIs secundários. Também a atividade de rendimentos profissionais, o código de IRS principal, é possível termos mais 4 secundários. Portanto, a principal mais 4 secundários. Portanto, isto são situações de poder se desenvolver simultaneamente mais do que uma atividade. E aqui vamos então entrar numa parte que é bastante importante. Alguns que já têm atividade
em contínuo, não é? Neste momento já tem atividade aberta, esta informação não é tão importante. Para quem está a pensar em iniciar a atividade é de todo importante. Ora bem, então início de atividade. Portanto, aqui, quer o trabalhador independente, quer o empresário individual, antes de começar a exercer uma atividade, deve ter aqui algumas situações a ter em linha de conta. Portanto, aqui deve-se dirigir ao serviço de finanças da sua residência ou então fazê-lo através aqui do portal das finanças. Portanto, aqui, se tiver que optar por contabilidade organizada, aqui é recomendável que recorra aos serviços de um contabilista para que possa fazer um enquadramento mais ajustado. Então, o que é necessário aqui para iniciar aqui a atividade é selecionar a priori o CAI, depois qual é que é a data prevista para o seu início e também o montante que espera receber até ao final do ano e também ter consigo o número de conta do IBAN. Portanto, estes são os elementos que são necessários para aqui a inscrição de início de atividade na autoridade tributária. Portanto, quando é iniciada a atividade na autoridade tributária, nas finanças, também simultaneamente ela é feita na Segurança Social. Esta é a declaração feita de forma manual, ela é possível ser feita de forma manual, entregar nos serviços, mas também poderá ser feita através do portal, do portal das finanças. Portanto, é isso que eu queria dizer. Como é que é feita agora, entrando aqui num ponto que é a tributação de rendimentos. Já vamos também ver aqui alguns pormenores relacionados também com o início de atividade e com a menção de alguns pormenores no início de atividade, que quando lá chegarmos eu iria falar desses pormenores para que não colocamos determinados vistos ou cruzes no sítio errado que nos podem causar alguns dissabores depois no futuro. Ora bem, tributação de rendimentos. Nós podemos optar pela contabilidade organizada, e esta é uma opção, ou então pelo regime simplificado. Se eu optar pela contabilidade organizada, eu tenho que recorrer ao serviço de um contabilista certificado e o método de apuramento é pelo lucro. O que é o lucro? No fundo, é a diferença entre os rendimentos e os gastos. Por outro lado, eu posso optar pelo regime simplificado que tem a aplicação de percentagens ou de coeficientes de tributação. Ou seja, numa fase inicial, ou seja, se nós já vamos ver os requisitos e os valores para que isso suceda, se eu tiver uma previsão de faturação acima de determinados montantes, pode fazer sentido, a priori, utilizar a contabilidade. Se não, começo, e quando estou a iniciar, a maioria das pessoas, dos empresários, quer como trabalhadores independentes, quer também como empresários no individual, começam pelo regime simplificado. O que não quer dizer que não faça sentido uma outra situação. Mais uma vez, recomendo a consulta de um contabilista certificado ou de um técnico para uma melhor orientação mais personalizada. Contudo, vamos falar então do primeiro, que é a contabilidade organizada. E a contabilidade organizada tem aqui a questão dos requisitos. Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que no exercício da sua atividade não tenham ultrapassado no período de tributação imediatamente anterior um montante anual líquido, neste caso de rendimentos, que são vendas ou prestações de serviços, desta categoria de 200 mil euros. Ou seja, se ficam dispensados, ou seja, quem tiver mais do que 200 mil euros de faturação, fica automaticamente enquadrado em contabilidade organizada. Portanto, esta é a primeira baliza. Quando eu ultrapasso os 200 mil, eu não posso optar pelo regime simplificado. Eu estou obrigado a estar em contabilidade organizada. Contudo, eu posso optar inicialmente, se eu tiver interesse nisso, em optar por contabilidade organizada. Portanto, eu só estou obrigado a partir dos 200 mil euros. No entanto, eu posso optar antes. Outra situação, se eu não quiser continuar no regime e decidir mudar para a contabilidade organizada, terei de entregar uma declaração de alterações até ao final do mês de março. Portanto, do ano em que eu pretender ser tributado pela contabilidade organizada, depois de cumprido o prazo de um ano de regime simplificado. Portanto, esta é a chamada atenção em termos de valores para 200 mil euros de referência para a obrigatoriedade de termos contabilidade organizada. Depois, regime de tributação e as regras de alteração. Portanto, temos aqui quem ficar abrangido pelo regime simplificado só pode optar pela contabilidade organizada quando, fim do prazo de um ano, e caso queira mudar para a contabilidade organizada, entregue uma declaração de alterações até ao final do mês de março, em que esta
em que pretende usar. Se obtiver um rendimento superior a 200 mil durante 2 períodos de tributação seguidos, passa automaticamente para o regime de contabilidade organizada. Num só período, o limite anterior for ultrapassado em pelo menos 25% com o total de rendimentos superior a 250 mil, também acaba por ficar sujeito à contabilidade organizada. O regime de contabilidade organizada inicia-se automaticamente a partir do ano fiscal seguinte ao da verificação de uma das seguintes situações agora mencionadas. Portanto, os 200 mil durante 2 períodos consecutivos, ou então se num período ultrapassarmos pelo menos 25% do total dos rendimentos superiores a 250 mil euros. Já vimos a questão da contabilidade, vamos entrar então no regime simplificado de tributação, ou seja, aquele que tem uns coeficientes mencionados no artigo 31 do Código do IRS. Então, o que é que nós temos? Temos taxas que são 0,15% ou 15% aplicada às vendas de mercadorias e produtos, bem como às prestações de serviços efetuadas no âmbito de atividades de restauração e bebidas e de hotelaria e similares, com exceção daquelas que se desenvolvem no âmbito da atividade de exploração de estabelecimentos, alojamento local, na modalidade de moradia ou apartamento. Exatamente. A linha B, 0,75 aos rendimentos de atividade profissionais especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151 do IRS, ou seja, aqui estamos a falar do caso dos trabalhadores independentes, enquadram-se nesta situação. Depois, também, para os outros prestadores de serviços que não estejam enquadrados na tabela, por exemplo, se nós estivermos a falar de uma cabeleireira, já vamos ver aqui alguns exemplos, o caso da cabeleireira, por exemplo, 0,35% aos rendimentos de prestações de serviços não previstos nas linhas anteriores. Ou seja, quando não está na linha A ou na linha B, aplicamos à linha C. Depois temos aqui outras situações relacionadas com outros tipos de rendimento. Eu não vou entrar por aí, até porque não são os mais habituais. Portanto, estamos a falar de situações normais, aqui temos a falar de situações relacionadas com contrato, com subsídios. Portanto, fica aqui o conteúdo para que possam ver, contudo não vou só falar dos rendimentos de forma mais normal. Então, vou dar aqui 2 exemplos, que é, por exemplo, aqui o caso do contabilista, cujo código é o 4013, terá uma aplicação de 0,65, porque é uma atividade profissional que se refere à tabela do artigo 151, foi exatamente o que nós estivemos aqui a ver, portanto 0,75. E a cabeleireira, por exemplo, o CAI 96021 terá de aplicar a aplicação do coeficiente 0,35 por exclusão, porque não é uma atividade profissional prevista na tabela a que se refere o artigo 151. Portanto, às vezes já que terem atenção, e já vamos ver em o caso particular, são outros prestadores de serviços, que é um código residual. A autoridade tributária, neste caso, poderá questionar qual é que é a atividade efetiva exercida e qual o enquadramento com o coeficiente diferente daquele que o profissional independente declara na sua declaração de IRS. É da responsabilidade, e que é chamada a atenção para isso, é da responsabilidade do sujeito passivo a inscrição do valor dos serviços prestados no campo correto. Portanto, aqui poderá sempre haver alguma dúvida da autoridade tributária e haverá de ter que haver aqui alguma prudência para que não sejamos aqui apanhados em contramão com uma situação que depois nos possa causar problemas futuros. Portanto, aqui chamada a atenção para o caso particular do Código 1519 das outros prestadores de serviços. Depois temos aqui a particularidade das regras de escrituração para aqueles quer trabalhadores independentes, quer empresários individual, não sujeitos à contabilidade organizada. Portanto, aqueles que estão pelo regime simplificado. Aqui, caso não tenham contabilidade organizada e não esteja isentiva, deve possuir e manter atualizados determinados livros de registro de acordo com a legislação que consta o artigo 50 do Código do IVA. É necessário, então, comprar aqui um livro de registro das prestações de serviços, o modelo 8, para mencionar as receitas até 60 dias após a recepção do dinheiro. Se não ficar isentiva, comprar um livro de registro de despesas, o modelo 9. Ambas podem ser compradas em papelarias. Depois, também temos aqui livros para trabalhadores independentes com rendimentos provisionais. Temos aqui livros de registros
dos serviços prestados, livro de registro de compra, livro de registro de despesas gerais e operações ligadas a bens de investimento. Para aqui os trabalhadores independentes com rendimentos empresariais, temos aqui uma série de livros: o livro de registro de compras de mercadoria, de matérias-primas e de consumo, livro de vendas de mercadorias, de vendas de produtos fabricados, livro de registro de serviços prestados e o livro de despesas de operações ligadas aos bens de investimento. Portanto, temos aqui uma série de livros para controlar essas próprias atividades. Depois, também, no caso particular das atividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias, deve ainda possuir aqui os livros relacionados com o livro de movimento de produtos, gado e materiais e também o livro de registro de mobilizações. Chamada de atenção para o seguinte: para as coimas decorrentes da não preenchimento destes livros atrás citados, o contribuinte incorre na prática de uma infração punida no mínimo entre uma coima de 150 a 7.500 euros. Portanto, atenção ao preenchimento destes livros. O contribuinte tem um prazo de 60 dias para registrar e preencher as operações a cada mês e as receitas devem ser indicadas cronologicamente. Portanto, aqui essa é uma situação que já tínhamos referido, mas chamada a atenção para, mais uma vez, para o registro destes livros. Na prática, no livro 8, os profissionais independentes devem discriminar todas as faturas recibo emitidas. Declaração de rendimentos. Aqui temos de dois tipos. Temos a declaração de rendimentos para aqueles trabalhadores que não dispõem de contabilidade organizada. Estamos a falar do anexo B. E aqui, no caso dos trabalhadores independentes que estão mencionados na tabela do artigo 151, os rendimentos irão a ser apresentados no campo 403 e depois aqueles que não estão previstos aqui no campo 403, os outros no campo 404. Portanto, isto para rendimentos de trabalho independente ou empresarial que não dispõem de contabilidade organizada ou sem contabilidade organizada. Depois, o anexo C para os rendimentos que dispõem de contabilidade. Portanto, já será o anexo C. Depois, aqui, ela parte através do lucro, o anexo C. Ou seja, isto aqui este já não utiliza os coeficientes, ou seja, é feita a determinação da tributação através do resultado líquido da atividade. Isto na declaração modelo 3. Vamos continuar. A declaração de rendimentos dos trabalhadores independentes e dos empresários tem os mesmos procedimentos dos trabalhadores por conta de outra. É submetida online entre o dia 1 de abril e 30 de junho. Portanto, atenção aos prazos. A questão do enquadramento em sede de IVA. Portanto, nestes casos, aqui existem duas situações: o regime geral e o regime de isenção. Ou seja, no regime geral há liquidação e dedução de IVA nas operações e no regime de isenção não se liquida nem se deduz e existem algumas condicionantes que depois vamos ver que são referidas no artigo 53 do Código do IVA. O enquadramento em IVA, portanto, para o enquadramento em IVA tem aqui a limitação do montante de faturação, ou seja, quando ultrapassarmos os 12.500 euros de faturação. Ora bem, inicialmente falei, no início da atividade, a questão de poder haver alguns problemas sobre a questão e já vamos falar um bocadinho sobre eles, que é nós darmos como estimativa valores que possam ultrapassar os 12.500 euros. Automaticamente o sistema da autoridade tributária vai nos enquadrar como estando enquadrados em regime de IVA trimestral. Portanto, é assim, existe este detalhe que é o início de atividade para efeitos de determinação da isenção ou do regime trimestral de IVA é feito através de um montante estimado que é dado inicialmente. Se o período de referência for igual ao ano civil, converte-se no montante anual correspondente. Já vamos ver aqui exemplos desta situação que eu vos estou a falar. Ora bem, aqui questões a ter em linha de conta relativamente à questão do regime normal de IVA. Portanto, nós temos que fazer as entregas das declarações periódicas, mensal e trimestral, ou seja, vamos ter que liquidar
IVA nas faturas e também podemos deduzir IVA nas nossas compras e nas nossas outros bens e serviços, ou vulgarmente também dito despesas. A entrega do imposto através do portal das finanças é até o dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre. Portanto, isto se for regime normal trimestral, ou até o dia 20 do segundo mês seguinte àquela que respeitam as operações em termos de regime mensal. No caso de existir reporte ou crédito de imposto, portanto, esse passará para o período seguinte, seja mensal ou trimestral. Aqui, por exemplo, e aqui é importante nós entendermos, ou seja, se nós tivermos, aqui vamos ter um exemplo de uma atividade enquadrada em IVA. Se tivermos uma atividade que iniciou, por exemplo, em outubro de 2021 e prevê faturar 4.000 euros durante os 3 meses que lhe restam do referido ano, a estimativa é de 4.000, a anualização é 4.000 vezes 12 meses a dividir por 3. Ou seja, nós estamos a falar de um rendimento médio de 16.000 convertido. Ou seja, neste caso nós estamos enquadrados em regime normal de IVA. E esta é uma situação que já vi inúmeros casos terem problemas com esta situação. Vão às finanças, vão à autoridade tributária, iniciam lá sozinhos a atividade. O que acontece é que não é enviado declarações, ou seja, a pessoa está enquadrada automaticamente em regime de IVA, não são emitidas declarações de IVA, está logo em cumprimento e depois o que acontece é que muitas das vezes a autoridade tributária acaba por fazer notificações com presunção de vendas porque a empresa teria enquadrada no regime normal trimestral de IVA. Portanto, chamada a atenção, já não é o primeiro caso que vejo acontecer esta situação e é só uma questão de erro no enquadramento inicial. Outra situação, outro exemplo, aqui iniciou em outubro, na mesma, mas prevê faturar 1.500 durante os 3 meses que lhe restam. Portanto, aqui será uma estimativa de 1.500 vezes 12 a dividir por 3, estamos a falar de 6.000 euros em termos de montante convertido. Neste caso, nós estamos em regime de isenção nos termos do artigo 53, porque estamos a faturar, em média, menos de 12.500 euros. Ou seja, não estamos obrigados a possuir contabilidade organizada para efeitos de IRS, nem praticamos operações de importação, e aqui chamar a atenção para isso, não podemos praticar operações de importação, exportação ou atividades conexas, nem exercer, ou que nem se exerce a atividade que consiste na transmissão de bens ou prestações de serviços mencionadas no anexo E. Ou seja, não podemos fazer transmissões de bens ou prestações de serviços para o exterior, não é? Para a comunidade europeia, nem aqui os mencionados no anexo E, relacionado com vendas de sucatas, resíduos, refugos, penso que é o que é mencionado aqui no anexo E. Regras de faturação. Portanto, é assim, no caso das atividades profissionais dos trabalhadores independentes, ou seja, elas podem ser realizadas no portal das finanças. Por seu lado, os empresários em nome individual, estes já terão de emitir os documentos. Portanto, ou encomendar através os livros de faturas numa tipografia autorizada, e nem todas estão, portanto, chamar a atenção para isso, terá que ser uma tipografia autorizada, ou então ter um sistema eletrónico de faturação. Este sistema de faturação, o software de faturação, ele também deve ser registado ou certificado na autoridade tributária. Para mim, se tiver um grande volume de emissão de faturas, faz todo o sentido que faça a aquisição de um software para não ter que estar a comunicar fatura a fatura depois de forma manual e inseri-las no portal da autoridade, no e-fatura, no portal da autoridade tributária, na parte do e-fatura, porque isso dá bastante trabalho e não se justifica, porque existem softwares, e não estou aqui a fazer publicidade nenhuma, mas existem softwares bastante baratos, 5 e 10 euros e 15 euros por mês, portanto, que acaba por ser bastante interessante. Dá para controlar, o software permite controlar não só a emissão de faturas, mas também a gestão da tesouraria e, em alguns casos, também propriamente a gestão de stocks, o que é bastante útil para quem compra e vende. Portanto, ter um software hoje em dia é significativo, pode logo ajudar e dar-nos alguma capacidade de gestão e também sabermos a quem
a quem devemos, ou não só a quem devemos, mas também a quem nos deve a nós, e qual é que é o ponto de situação da nossa tesouraria. Depois, temos os rendimentos que são da atividade em termos de comunicação ou fatura. Os rendimentos da atividade profissional dos trabalhadores independentes dispensam a comunicação das faturas à autoridade tributária ou fatura. Porquê? Porque elas já são comunicadas ou são emitidas, não é comunicadas, elas são emitidas no próprio portal da autoridade tributária, portanto não há necessidade de fazer esse trabalho de comunicação porque elas já lá estão. Por outro lado, os empresários com atividade empresarial, aqui, através dos livros de faturas, este deve ser comunicado até o dia 12 do mês seguinte e por programa informático também até o dia 12 do mês seguinte no portal da fatura. Portanto, é assim, já falei um pouco sobre isto, ou seja, se tivermos um grande volume de faturação, faz sentido que se tenha programa informático. Também existem requisitos e regras que obrigam até um determinado montante de faturação a ter software. Agora temos a questão do QR Code e também, a partir de janeiro de 2023, o ActiCode. Portanto, são situações que, de alguma forma, são regras relacionadas com a faturação e também depois a emissão de faturas certificadas por entidades públicas e essas situações. Portanto, são tudo regras que estão aqui relacionadas com a faturação e a comunicação. Justificação de despesas. Aqui temos para os trabalhadores independentes enquadrados no regime simplificado que exerçam atividades previstas na tabela, no artigo 151 que nós já falámos, ou seja, temos aqui 75% dos rendimentos estão sujeitos a imposto e a autoridade tributária assume os restantes 25% que equivalem a encargos inerentes à atividade. Chamada a atenção, se obtivermos rendimentos superiores a 27.360, é necessário a justificação dessas despesas no e-fatura. Caso contrário, verá o rendimento tributável aumentar e poderá ser pago mais IRS. Portanto, o valor de referência é 27.360. Estas despesas ainda devem ser comprovadas por faturas com os números de contribuinte e os documentos devem ser comunicados à autoridade tributária e devem ser validadas até o dia 25 de fevereiro de cada ano, relativamente ao ano anterior. Os trabalhadores independentes ou os empresários individual devem indicar quais é que são as despesas que foram realizadas no âmbito profissional e aquelas que estão total ou apenas parcialmente afetas à atividade. Alterações à atividade. Existem aqui prazos para termos em linha de conta. Se nós quisermos fazer alguma atividade, acrescentar um CAI ou o que quer que seja, isso deverá ser, por exemplo, tido num prazo de 15 dias a contar da data da ocorrência. Portanto, para eventuais alterações. Depois, em caso de cessação de atividade, aqui chama a atenção, enquadrar na IVA, deve regularizar, alienar todas as situações na qual deduziu e então fazer aqui a cessação da atividade e tem o prazo de 30 dias para apresentar a declaração de cessação da atividade. Aqui vamos entrar numa parte importante que é a questão da segurança social. Aqui, a segurança social, nós temos aqui alguns apoios relativamente aos seguintes direitos, ou seja, ao desemprego e também em termos de doença. Portanto, estas são situações que têm um pouco a ver com questões políticas, volta e meia são alteradas, portanto, aqui ficam as principais. Também existem obrigações, portanto, aqui existe, quando se inicia a atividade pela primeira vez, pode estar isento de contribuir no primeiro ano, podemos estar isentos, mas se quisermos contribuir também não há qualquer tipo de problema. Nós vamos falar aqui um pouco mais em pormenor de cada uma destas situações, de pagamentos, de entrega das declarações trimestral, dos valores dos rendimentos e vamos ver isso tudo já de seguida. Portanto, aqui, quais é que são as taxas? Temos aqui as taxas de descontos para a Segurança Social, no caso dos trabalhadores independentes é 21,4%, para os trabalhadores independentes e para quem trabalhar no meio individual e preste serviços empresariais, a taxa de desconto para a Segurança Social fixa-se nos 25,20%.
Existe também uma contribuição mínima mensal que é de 20 euros por trabalhador. Quem tiver rendimentos de trabalho dependente e recibos verdes simultaneamente pode estar isento. Aqui pode estar isento quando se oferir um rendimento médio mensal apurado ao trimestre igual ou superior a 4 vezes o IAS, que é o Indexante de Apoios Sociais, que para 2022 se fixa em 443 euros e 20 cêntimos. Vezes os 4 dá 1772,80. Ou seja, se nós tivermos rendimentos que ultrapassem os 1772,80, quer dizer que nós deixamos de estar isentos. E temos que fazer algum tipo de contribuição. Isenção, já falei, nos primeiros 12 meses estaríamos com a atividade isenta de pagamento para a Segurança Social, mas que também podíamos fazer opção por pagamento de iniciar a carreira contributiva. Temos aqui então o cálculo das contribuições. Este cálculo é feito tendo em conta os rendimentos relevantes, o que corresponde a uma percentagem daquilo que foi faturado. Esta percentagem tem a ver com o tipo de atividade, neste caso 70% para o valor de prestações de serviços, 20% dos rendimentos associados à produção e venda de produtos, 20% associado a prestações de serviços no âmbito de atividades hoteleiras e similares, restauração e bebidas. Eu vou aproveitar para dar aqui um exemplo para que se torne mais claro e vou dar um exemplo aqui relacionado com prestações de serviços. Então, vamos ver o caso de um prestador de serviços que faturou 1.500 euros em janeiro, 1.500 em janeiro, 500 em fevereiro e 1.000 em março. Como é que é feito então o cálculo? Vamos somar os três valores, neste caso vamos ter 3.000, é dividido por 3, pelos 3 meses, para calcular o rendimento relevante mensal, o que dá 1.000. O rendimento relevante corresponde a 70%. Como é que eu cheguei aos 70%? Multipliquei 70% sobre 1.000. E então, aos 700, vamos aplicar então a taxa de 21,40, que foi aquela que nós tínhamos aqui inicialmente. Ora, onde é que ela está? Aqui. 21 para os trabalhadores independentes. 21,40. Portanto, só aqui a confirmar. E chegamos então ao valor mensal a pagar. O próximo trimestre é de 149,80. Chamada a atenção também é que nós podemos ter a opção de reduzir ou aumentar esta contribuição em intervalos de 5% até ao limite de mais ou menos 25%, quer para cima, 25% para baixo. Uma situação importante que é a comunicação trimestral destes valores. A cada 3 meses tem-se a entregar a declaração trimestral dos valores oferidos nos 3 meses anteriores. Ou seja, estes valores são os que vão servir de base para o cálculo da tributação. Deve ser entregue até ao último dia dos meses de janeiro, relativamente ao último trimestre, depois abril, relativamente ao primeiro trimestre, julho, relativamente ao segundo e outubro ao terceiro. Portanto, aqui temos os meses em que há lugar ao envio desta declaração no site da Segurança Social. Deste modo, a primeira declaração trimestral a ser entregue será a de janeiro, relativamente, como eu já falei, aos valores recebidos em outubro, novembro e dezembro. Portanto, de outubro a dezembro. Eu irei fazer outro vídeo mais prático como é que se faz esta declaração, mas para já aqui acaba por ser ficarmos com uma ideia de quais é que são as nossas obrigações e não quis ir ao detalhe, nem fazer o início de atividade, nem fazer este tipo de declarações mais particulares, porque o objetivo aqui é ficar com uma ideia de quais é que são as principais obrigações. Existe a dispensa da apresentação desta declaração trimestral para quem estiver, obviamente, aqui abrangido pela contabilidade organizada, portanto aqui dispensa porque tem outra forma de fazer, inclusive pode ter um salário, trabalha de forma completamente diferente aqui dos trabalhadores independentes. Portanto, poderá ser aqui um benefício ter a contabilidade organizada e ter um salário da própria empresa, e somos nós
e definimos qual é que é o nosso rendimento, assim como no caso de ter atividade empresarial como empresa. Por falar em empresas, temos a questão das entidades contratantes, ou seja, aqui, caso a entidade que receba um trabalhador independente, estão obrigados a pagar uma taxa contributiva de 10% do total das faturas recibo paga, das faturas da faturação tida com esse independente, nas situações em que a dependência económica é superior a 80%, ou seja, se trabalhou exclusivamente, digamos assim, quase exclusivamente, em 80%, só para aquela empresa. No caso, 7% nas restantes situações, dependência económica superior a 50% e igual ou inferior a 80%. Portanto, este apuramento vai ter por base o valor pago ao longo do ano de 2022. O pagamento da Segurança Social é ir ao portal da Segurança Social direta, pagamento de Segurança Social, documento de pagamento, portanto será este o caminho para nós conseguirmos chegar lá. O pagamento deve ser realizado até o dia 20 do mês seguinte, ou seja, as contribuições referentes ao mês em que respeita devem ser liquidadas entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte. Outra situação também relacionada com a Segurança Social é o anexo SS da Declaração Anual. Portanto, este é um anexo também importante que dá, ou melhor, pode servir de cruzamento de informação com os valores apurados ao longo do ano. Portanto, chamada a atenção para o anexo SS. As retenções na fonte. Os trabalhadores independentes também devem fazer retenção de IRS na fonte, à exceção se no ano anterior tenham obtido rendimentos inferiores a 12.500 euros. Ou seja, se ultrapassar os 12.500, aqui já é uma situação de obrigação. Até aí pode ser uma situação opcional de se poder fazer. Ultrapassando os 12.500 já não é opcional, já é obrigação. Quando a retenção na fonte, uma parte do valor faturado é retirada pelo cliente, desde que tenha a contabilidade organizada, e depois vai ter de ser entregue nos cofres do Estado. As taxas de retenção na fonte, temos aqui várias situações, portanto 25% para rendimentos dos chamados profissionais liberais como médicos, advogados, arquitetos e outros, ou seja, aqueles a que se refere o artigo 151, que podíamos pôr também mediadores, formadores e outras atividades, 20% para profissionais que não sejam residentes habituais em Portugal e que desempenhem atividades científicas, artísticas ou técnicas, 16,5% se os rendimentos forem provenientes de propriedade intelectual ou industrial ou de prestação de informação e 11,5% para trabalhadores independentes cuja atividade não faça parte da lista do artigo 151 do IRS para quem emitiu um ato e para quem emitiu um ato exolado. Portanto, estas são as taxas de retenção na fonte. Pagamentos por conta. Aqui, os pagamentos por conta são uma espécie, se quisermos, de adiantamento sobre o imposto que se prevê ter de se pagar. Aqui também, quem iniciou a atividade não terá de se preocupar de imediato. Por exemplo, quem iniciou a atividade em 2022 só poderá ficar sujeito a pagamentos por conta a partir de 2024. Não é necessário os contribuintes se preocuparem, porque o valor dos pagamentos é dado pela própria autoridade tributária, tendo por base os rendimentos obtidos durante o penúltimo ano. Assim, os pagamentos por conta a efetuar em 2024 referem-se aos rendimentos obtidos em 2022. Portanto, aqui acaba por ser uma ajuda para não ter um pagamento de IRS tão avultado que vai-se fazendo pagamentos por conta. Portanto, no fundo, acaba por funcionar como um adiantamento. IES. Aqui, a IES, os profissionais independentes e empresários em número individual, com contabilidade organizada, entregam o anexo I, sujeitos passivos de IRS com contabilidade organizada, e esta informação, ou esta declaração, é enviada até ao dia 15 de julho. Via CTT, aqui é importante que, no que respeita às pessoas singulares, a referida adesão é obrigatória para todos os contribuintes residentes enquadrados em regime normal de IVA. Portanto, devem aderir à Caixa Postal Eletrónica no prazo de 30 dias a contar da data de início de atividade. Portanto, temos aqui a ajuda
ou então, esta é uma possibilidade, ir pelo portal portal da Autoridade Tributária, portal das Finanças, ou então ir diretamente ao portal do BIA-CTT e fazer registar e ir por esse caminho também é possível. BIA-CTT, chamada de atenção, não esquecer do registro para quem está enquadrado em regime de IVA. Comunicação de inventários, ou seja, está obrigado a proceder à comunicação dos inventários a entidades que reúnam cumulativamente as seguintes condições, ou seja, está em território português, não sei o quê, e também disponha de contabilidade organizada ou não esteja enquadrado em nenhum regime simplificado de tributação. Ou seja, quem está enquadrado em regime simplificado de tributação não faz comunicação de e-fatura, de comunicação de inventários. Portanto, também é no portal e-fatura, sim senhor, mas aqui é para quem tem contabilidade organizada. A próxima comunicação será dos inventários relativos ao 31 de dezembro, neste caso, de final de ano. Eu não vou dizer o ano, que é para não condicionar depois aqui a informação, e deve ser enviada até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte. Chamada de atenção, as coimas, ou seja, não cumprindo os prazos estipulados, sujeita-se a coimas de 200 euros a 10 mil euros se for sujeito passivo de IRS, ou 400 a 20 mil se for sociedade, ou seja, para as empresas. Portanto, as coimas são pesadas, portanto, chamada a atenção para ter um sistema robusto e efetuar inventário, contagem, para que tenhamos em tempo útil os inventários. É lógico que os prestadores de serviços aqui não têm à partida inventários, porque são prestadores de serviços. Quem tem há de ser os empresários em nome individual, ou então os empresários em nome individual que também possam ser prestadores de serviços, ou seja, situações mistas. Portanto, a atividade de prestador de serviços por e simples, à partida não tem inventários, mas, portanto, para os empresários em nome individual, chamada a atenção para aqui as coimas e para a responsabilidade de entrega até ao dia 31 de janeiro do ano seguinte. Também importante a questão do seguro de acidentes de trabalho. Portanto, os profissionais independentes e empresários individual estão obrigados por lei a ter um seguro de acidentes de trabalho, que acaba por ser uma situação de segurança e de, caso aconteça algum sinistro, poderem estar salvaguardados. Portanto, aqui é uma questão de imposição legal, portanto, estão obrigados a ter um seguro de acidentes de trabalho. Outras obrigações também a ter em linha de conta. Temos, e aqui depende um pouco da atividade exercida, livre de reclamações por algum tipo de atividades, alvarás e situações específicas relacionadas com essa atividade, o caso de licenças municipais pelas esplanadas, toldos e essas coisas. Portanto, assim, depende um pouco de cada atividade para a obrigatoriedade de algumas situações, e isso terá que ser visto caso a caso. Ou seja, eu espero ter contribuído com... este é um mini curso, no fundo, ou seja, falámos aqui de várias situações, é um conteúdo bastante longo. Espero-vos ter ajudado, e lembrando que se nos quiser seguir no canal Empresário na Prática, ou seja, temos conteúdo regular direcionado para empresários, e temos todo o gosto em que nos vá seguindo. Portanto, até breve.